Bom dia a todos. Opa. Vocês estão cansados, gente? É lógico que não. Vocês ficaram comendo, bebendo, dormindo tudo 5 dias, você voltava a estar cansado, né? Não, eu estou cansado, mas eu estou cansado gostoso de cansado, assim. Sabe aquele cansado bom? Esse povo fala muito, né? Mas não, eu estou brincando aqui, mas eu me coloquei à disposição e o pessoal acabou aproveitando. O Eliezer, se você conseguir focar lá, por favor, aqui tem os contatos nossos outra vez, na audiência rotativa da internet, né? Esses aqui são os contatos que você pode fazer comigo. Se você me seguir, se você não me curte ainda no Instagram ou não me segue no Facebook, se você seguir até hoje, eu vou aumentar meus seguidores, então vai lá e segue, tá? Põe lá, bota lá. Bom, ainda não é a última, né? Nós teremos a última sessão logo a seguir aí, mas fiquei bastante surpreso, para dizer a verdade, com a disponibilidade de vocês falarem, conversarem e tal. Eu estive falando com bastante gente durante esses dias. Eu espero que Deus use esse tempo e essas reflexões que você está fazendo e que Deus está nos trazendo de alguma forma para dar uma renovada aí no seu ministério aí, né? Eu creio que é para isso que essa semana é feita também, e acho que isso é muito válido. Às vezes a gente se sente meio mal, assim. Não estou falando que eu estou me sentindo mal, estou falando a gente do ministério agora, já falando outra vez. Às vezes a gente se sente mal, e só se sente. Às vezes a gente se sente mal porque está mal, né? Você já viu a história daquela mulher que foi no médico e falou assim, eu não sei se eu devo contar isso, já está gravando aí, Eliezer? Puxa vida. Bom, agora já era, depois você edita. Não, que uma mulher foi no médico e falou assim para o doutor, doutor, eu não sei o que está acontecendo comigo, eu estou me sentindo gorda, eu estou me sentindo velha, eu estou me sentindo feia, o que é que eu tenho? O médico, você tem razão. Quer dizer que tem hora que a gente acha que está mal e só acha, mas tem hora que a gente está mesmo, né? Então, às vezes a gente precisa alguém fazer alguma consulta assim e ver. Mas o que o que eu quero dizer para vocês é que, pelo menos com as pessoas com quem eu conversei, nós conversamos algumas horas, ninguém está mal assim a ponto de eu falar, não, você tem razão. A gente tem que fazer ajustes, né? Desde o começo, no primeiro dia que a gente esteve junto aqui, quando eu falei que a gente ia falar sobre marcas de um ministério saudável, baseados naqueles que estão chegando agora aí, estamos fazendo uma análise do discurso de Paulo aos presbíteros de Éfeso, que ele fez lá em Atos capítulo 20, e estamos tirando aqui algumas marcas de um ministério saudável. Nós dissemos que o ministério saudável é aquele ministério que não nos adoece em todos os sentidos. Eu não sei se eu falei isso, eu sei que eu falei para algumas pessoas aqui durante a semana. Você já viu aquele caminhão que anda com o eixo torto? Você vai na estrada assim, ele vai meio de lado. Ou aquele cachorro que descadeirou, né? E ele anda meio torto assim. Quando a gente está com o eixo da vida torto, e portanto deixa de ter um ministério saudável, tudo que a gente fizer vai ficar torto. Então, às vezes, as coisas não estão tão ruins como a gente pensa. É só um ajustezinho. Já sabe aquele rádio? Agora não tem mais muito isso, porque agora é tudo digital, né? Mas lembra do rádio que ficava meio fora da estação, assim? Dava irritante aquilo, até que alguém chegava lá e dava uma ajeitadinha no dial lá, né? E pronto, aí começava a ouvir limpo outra vez. Às vezes a gente passa por isso. Por isso que eu gosto de analisar os textos bíblicos sob essa perspectiva de... Eu posso tirar aqui um checklist para eu dar uma verificada no que está acontecendo na minha vida. Quem sabe eu posso fazer ajustes pequenos. Às vezes não é coisa muito grave que está acontecendo. Pode haver coisas mais graves. Mas, em geral, especialmente no ministério, o que acaba acontecendo é que, aliás, não é só no ministério, é que eu estou aplicando ao ministério porque nós somos pessoas do ministério, mas, em geral, as coisas não começam graves na vida da gente. As coisas começam imperceptíveis, quando a gente vê que está grave. Então, por exemplo, eu vou voltar a insistir naquilo que foi aí a tônica do que Paulo está nos falando aí. Quando você não tem um propósito definido, uma visão clara, quando você não tem um plano bem traçado, quando a sua agenda não reflete o seu propósito, isso é o problema.
inicial. Mas você não percebe isso, porque nunca ninguém te ensinou isso, nunca ninguém falou que você tinha que fazer isso. O negócio é trabalhar duro, orar bastante e tudo vai acontecer. É mais ou menos assim que a gente foi criado e ensinado. Aí você começa a perceber que, peraí, mesmo aqueles que falam isso, não está dando certo para eles. Você pode me dar uma lista aí de 10, 15 pessoas que você conheceu no ministério que trabalhavam duro, que levantavam cedo, que oravam bastante, mas que a coisa não andou. Ou não é? Quem não conhece alguém assim? Não é porque, pode ser que fosse, mas não é porque, na maioria dos casos, não é porque o cara estava em pecado, estava traindo a mulher, tinha outra família, não é, às vezes não é isso. Às vezes era só falta de clareza de visão, porque isso vai fazendo com que a gente vá gastando energia com outras coisas. Sobre ministério saudável, eu estava conversando com um amigo um dia desses, uma das coisas que eu estou assim, ganhando peso é que, embora eu corra, faça exercício físico, assim, com uma regularidade, pelo menos uma vez por semana, santa, eu dou uma andada, uma caminhada de uns 40 minutos, assim, mas é porque a gente toma muito café com as pessoas, agora virou moda esse negócio. Vamos conversar? Vamos. Onde a gente vai? Vamos tomar café. Isso é muito legal, especialmente quando eles pagam para a gente, né? Porque aí não precisa pagar e tal. Mas, assim, num desses cafés, um amigo meu falou uma coisa que eu nunca vou esquecer, já compartilhei com alguns aqui, inclusive, que tem a ver com esse negócio a vida fora do eixo. A vida está fora do eixo, especialmente porque nós não temos um propósito claro, não temos uma visão definida e não planejamos, porque isso, para muitos de nós, é uma coisa carnal, corporativa, não tem nada a ver com o Espírito Santo e tal. Mas, por não ter isso, começam a acontecer coisas pequenininhas no dia a dia que vão vão drenando a nossa energia. Então, por exemplo, você não planeja a sua semana porque você não planeja o seu ano, porque você não planeja o seu ministério. Ninguém quase pensa por 4 ou 5 anos. Então, você começa a trabalhar respondendo a demanda. Toda a demanda que aparece tem que responder. Eu sei que existem ministérios, a gente estava conversando ontem, né, com o irmão... Não é José. Não veio me enganar, não, ele é. Luiz Augusto. Luiz Antônio. Olha, acertei as iniciais. Ó, Luiz, se dê por satisfeito, porque eu tenho 2 filhas, eu troco o nome delas toda hora, então está tranquilo. Então, o Luiz Antônio, ele trabalha com casas de recuperação, né? Então, ele dá assistência a algumas dessas casas e tal. Ele trabalha lá na Cracolândia, em São Paulo, evangeliza lá e tal, e depois ajudam a fazer a triagem para as pessoas que querem sair de lá e encaminha para as casas e tal. Quem trabalha nesse tipo de... Você também trabalha numa casa aqui na Caucaia, né? Trabalha também numa casa de recuperação lá. Quem trabalha com esse tipo de ministério costuma dizer assim, a gente estava conversando isso lá ontem depois do estudo. Não tem como eu planejar, porque aparece imprevisto toda hora. Não é que não dá para planejar, é que esse tipo de trabalho tem um tipo de demanda. Então, tem hora que você tem que se levantar 2 horas da manhã, até a gente falou isso ontem, e ele já veio pegar no meu pé, falou assim, você falou que não é para levantar de madrugada para ir levar a gente no hospital, eu tenho que fazer isso. Sim, mas é porque isso faz parte do trabalho dele. Ele está lá para fazer isso. Então, dentro do planejamento dele, ele já sabe que algumas coisas nesse sentido vão, e aí a gente estava conversando sobre isso. Quanto mais o seu ministério tem características e tem imprevisto, mais você precisa de planejamento. Porque senão o que acontece? Eu vou falar um negócio aqui que nenhum missionário aqui vai se identificar. Mas o pessoal na Suíça que tem mais esse problema. A pessoa está ali no dia a dia da igreja, aí toca o telefone 2 horas da tarde, eu estou com um problema aqui, que o meu marido está brigando comigo. Você tem que vir aqui para me ajudar. Aí você sai e vai lá. Aqui não, mas na Suíça normalmente que tem esse tipo de problema. Aí você vai lá. Aí você está no meio da conversa lá, liga uma pessoa só, meu avô está internado, você pode fazer uma visita? Aí você não sabe agora, se o avô morrer, eu não fui lá, vou ficar com essa culpa pro resto da minha vida. Aí você deixa os caras lá, amarra um de cada lado, porque estão se pegando, né? Amarra um em cada lado da cadeira, fala assim, espera um pouquinho aí que eu vou ver o velho lá, quer dizer, o velho não, o irmão lá e já volto. Aí você vai lá. Quando você está entrando no hospital, toca um outro telefone, é o seu cunhado. Viu? Você que é missionário, você não pode vir aqui que meu carro quebrou, aqui na Anhanguera, traga também o guincho, porque eu não tenho seguro, o seguro está vencido. Aí, Não, mas é a Anhanguera, que é uma rota europeia. Então, e assim vai. Quando você chega no final do dia, você está exaurido. Você está morto de cansaço. Você está pior que um pedreiro que carregou massa para fazer laje.
Mas o pior não é isso. Você toma aquele banho assim, na hora que está tomando banho, a mulher bate na porta. Bem, não chegou a oferta, nós precisamos ir no supermercado. Não, isso não acontece também, não. Você bate na porta e tem mais outra demanda. Você já está morto, você já está moído. Aí, quando você acaba de tomar banho, você fala assim, vou pôr as crianças para fora, os pés, né? Com os dedos para fora assim. Vou pôr as crianças para fora e vou dormir. Aí você lembra, não, eu tenho que dar o estudo. Tenho que dar o estudo, porque hoje é terça-feira e eu tenho que dar o estudo lá na igreja. Aí você já nem preparar não pôde, aí você ora. Ah, Senhor, eu te servi tanto hoje, me dá uma palavra aí, porque eu não tenho. Você não tem nem força, imagine palavra. Aí você vai lá e dá o estudo. O pior é que dá o estudo, tem só 3 pessoas e 2 estão dormindo. Mas você dá o estudo. Aí você vai para casa, aí você já não está mais exaurido. Aí você já está que nem o Ghost, assim, do outro lado da vida, já é um fantasma ambulante. Chega em casa, a mulher falou assim, quer tomar um chazinho? Não, não quero tomar nada, vai para a cama. Na hora que você encosta a cabeça no travesseiro, você tem uma sensação assim, eu estou morto, sem dinheiro, cansado, o velho morreu, o casal se separou, e o meu cunhado ainda reclamou, na hora que eu fui lá, ainda bati o carro, porque eu parei no lugar errado, o cara bateu o carro na minha... Eu não fiz nada, eu estou cansado e não fiz nada. Essa é a pior sensação que alguém pode ter. Gente, não tem tatu que aguente um negócio desse, imagine missionário. Aí esse meu amigo falou assim, sabe o que acontece? Por que a gente faz isso? Por que acontece isso? Porque a gente não se lembra que a gente ganha uma dose de energia, que nem a bateria do seu celular. Você não carrega ela lá e fica aquela barrinha, né? Você carrega 100, aí você vai usando. O que acontece quando dá 0? Ah, é? Aí você faz o quê? Não pode usar de novo? Não, você pode usar de novo, mas para você usar de novo, você tem que carregar de novo, não é? Tem um limite, você tem um tanto de energia para gastar. O celular tem, você também. Se você quer gastar mais energia do que você tem para gastar, vai acontecer uma de 2 coisas. Ou você vai morrer de vez, porque vai acabar mesmo e não tem, ou você tem que, amanhã, fazer menos coisa para caber no tanto de energia que você só tem um tanto de energia por dia. Se você está gastando mais energia do que você pode, do que você tem, não é saudável. Agora, vou voltar ao começo de tudo. Estou dando essa volta, acho que eu não estudei para de hoje, estou dando... Sabe que o professor que não prepara a aula fica dando volta? Não, tem tudo a ver com o que eu vou falar agora. Nós estamos no senso de propósito ainda. Olha, é a minha experiência, que não é tão grande. Tem gente aqui que tem mais experiência de ministério do que eu tenho de vida. O Vandercy, por exemplo, você olha para a cara dele e parece que ele é novo. Quando eu era jovem, ele já era pregador. Imagine se hoje o homem... É que não parece, mas assim, essa cara do Ed Murphy assim, você pensa que não é ele, mas o que eu tenho observado. Aliás, eu não tenho observado só com missionários, eu trabalho com líderes também, inclusive em empresas. Funciona da mesma maneira. Quando você não sabe, não definiu com clareza o seu propósito, por você começar a trabalhar atendendo demanda, que nem eu estava descrevendo o dia ali, você começa a gastar um mundão de energia naquilo que não tem nada a ver com o seu propósito direto. Acaba a energia do mesmo jeito. Quando chega no fim do dia, sabe a sensação que tem? Essa sensação de que não fiz nada? Você não fez nada mesmo, porque você fez uma porção de coisa, mas nenhuma delas tinha a ver com o seu propósito. Mas você não liga, porque você não sabe o que é o propósito. Você não tem um planejamento, você não presta conta a ninguém. Ninguém está perguntando para você, escuta, e aquele negócio que a gente combinou lá, vai sair ou não vai sair? Está caminhando? Você já falou com o fulano que a gente tinha combinado? Você já ligou para não sei quem? Você já fez aquele curso? Você já teve aquela reunião? Ninguém cobra isso de nós. Então a gente vai vivendo, até que a gente percebe que a bateria acabou, arriou. Agora, esta questão aí é a maior causadora. Eu estou fazendo uma afirmação aqui, você pode discordar, mas eu quero que você prove que não seja, tá bom? E como você não vai conseguir provar, vai ficar por isso mesmo. Esta questão é a maior fonte de estresse no ministério. E não só no ministério, na vida. Não ter propósito claro, não ter planejamento bem feito, faz com que você gaste energia naquilo que você não pode, e isso gera frustração. Aí você tem que colocar cada vez mais força, cada vez mais energia para fazer a mesma coisa. E vai se cansando cada vez mais. Aí você entra num ciclo de
deletério, assim, um ciclo que vai acabar com você. Então, qual é a proposta? Agora, tem outras coisas que podem gerar isso? Tem. Pecado pode gerar isso. O Davi não falou que enquanto ele estava com o pecado escondido lá, ele ficou até doente, dor nos ossos, não sei o quê. Tem outros fatores, eu sei. Tem os problemas que acontecem na igreja, tem uma opção de coisas. Mas o principal, pode acreditar isso. Se você fizer esse ajuste, o que vai acontecer? Não vão sumir os problemas. Mas você vai saber para que você diz sim, para que você diz não, por exemplo. Isso vai te economizar muito tempo. Você vai, por exemplo, voltando ontem acabou, por razões que eu não entendo, mas eu acabei saindo um pouquinho do que eu tinha planejado de falar naquela questão do propósito. Mas, na prática, quando você tem um propósito definido, você sabe, por exemplo, o que você deve levar em conta antes de aceitar um convite de ministério, por exemplo. Não estou falando um convite de morar ou trabalhar em algum lugar apenas, isso também. Mas, se você tem claro qual é a razão por que Jesus chamou você, e o ministério que Jesus lhe confiou, que não é igual de todo mundo, e que não é para fazer tudo, você vai saber que tem algumas coisas que você não deve fazer. E você deve dizer não. Não, eu não vou fazer isso. Às vezes tem a ver com o seu dom, tem a ver com o seu propósito, mas você está envolvido em outro projeto. E você vai, para assumir outra responsabilidade, ter que gastar mais energia do que você tem disponível. Qual tem que ser a resposta? Não posso ir. Essa história de dizer assim, eu não posso falar não, porque as demandas vão ser sempre maiores do que você pode suprir. E Deus não chamou você para suprir todas as demandas do ministério. Isso, foi bem lembrado, eu estava lembrando esse texto até, acho que é o mesmo texto que nós vamos citar. Pronto, aí eu preciso de uma base bíblica para justificar o meu ativismo exagerado, eu vou citar Eclesiastes. Tudo que vier à mão para fazer, faz conforme as suas forças. O que a gente entende nesse versículo? Não diga não a nada, tudo que aparecer, faça. Já está errado, você nem leu o texto direito. Porque se é conforme as suas forças, é dentro do limite de energia que você tem. Se é conforme as suas forças, tem que caber dentro de 24 horas. Não, porque você não fica acordado 24 horas. Tem que caber dentro do máximo 8 horas, ou 10 por dia. Mas tem que considerar dentro dessas 8 ou 10, as coisas que você já tem responsabilidade de fazer. Esse texto não justifica você falar sim para tudo. Quem fala sim para tudo, ou acha que é bom demais, ou não sabe o que está fazendo. Quem fala assim para tudo, não tem noção de propósito. Então, esse tipo de ajuste, como é que você faz para resolver isso? Às vezes tem que parar uma semana que nem essa. Eu sei, e agora eu quero falar para alguns que estão me ouvindo lá, que não vieram aqui. E não é porque eu estava aqui, não. Eu vou falar isso porque eu sei que aconteceu com alguns de vocês. Alguns de vocês que estão assistindo pela internet, ainda bem que tem a internet. Acho que quando começou aqui o primeiro estudo com o Jim Myers, não sei nem se existia internet ainda, né? Faz tanto tempo que gravava na fita cassete e tal. Então, mas eu vou falar para você que não quis vir, ou não é que não quis vir, disse assim, não posso sair porque eu tenho demandas inadiáveis. Pode ser, de fato pode ser um outro compromisso e tal. Mas muitos de vocês que não vieram aqui só porque vocês não se programaram para estar aqui. Ou porque vocês acham que se vocês saírem da igreja de vocês, a igreja para. Então, se isso é verdade, é melhor fechar a igreja. Porque se a igreja está edificada em cima de você, e não em cima de Jesus Cristo, é melhor fechar a igreja, que isso não é igreja. Então, eu estou falando isso para o ano que vem, né? Esse ano aqui já foi, mas para o ano que vem, vocês anunciam isso um ano antes. Diga de novo aí, que eles não escutaram. Certo, o Marcos vai estar aqui o ano que vem mesmo. Isso eu não falei, não. Não era... Eu pensei que você estava falando outra coisa. Estava falando para os caras lá, rapaz, que é isso? Não. Esse negócio, deixa para lá isso aí. Não, eu talvez esteja aqui, eu não sei se vou poder estar ou não. Mas o que eu quero dizer é assim, se você não consegue parar uma semana, seja para vir aqui no Jim Myers, seja para fazer qualquer outra coisa, para descansar, para repor energia e tal, tem alguma coisa errada com você. Eu li, não sei se isso é verdade, mas ele contou, mas ele é meio cascateiro, eu não sei se é verdade. Na autobiografia lá do Lee Iacocca é aquele cara que foi presidente da Ford e tal, né? Ele disse que uma vez ele era presidente do conselho da Ford.
E ele estava lá numa reunião com os diretores. E ele chegou para a reunião, estava se preparando lá e começou a escutar a conversa entre eles. E um falando assim, ei, faz 2 anos que eu não tiro férias. O outro falou, 2 anos. Faz 5 anos que eu tiro férias. O outro falou, eu nunca tirei, faz 10 anos que eu estou aqui na empresa, nunca tirei férias. E todo mundo se orgulhando assim, tal, ele só escutando. Ele tirava 2 vezes por ano, pelo menos. Ele era o presidente. Aí quando começou a reunião, ele falou assim, antes de iniciar os nossos trabalhos aqui, eu queria saber quem está com férias aí há mais de 1 ano. Todo mundo levantou a mão. Comprometimento, né? Tatuar, não era nem vestir a camisa, era tatuar a camisa. Então é o seguinte, quem levantou a mão aí, que era a maioria, vocês podem sair da reunião, podem passar lá no departamento pessoal, vocês estão demitidos, eu não quero vocês aqui. Como assim demitido? Não, nós vamos trabalhar aqui agora projetos dos próximos 15 anos da Ford. Eu vou colocar na mão de vocês projetos de 10, 15, 20 milhões de dólares. Como é que eu vou colocar um projeto de 20 milhões de dólares na mão de um cara que não é capaz de tirar 1 semana de férias? Eu sou o presidente e tiro 2 vezes por ano, ninguém faz mais do que eu aqui. Por que vocês não conseguem? É claro que ele não fez isso, né? Porque se fosse, o que ele estava querendo mostrar era, se você não é capaz de administrar a si mesmo, como é que você vai administrar um projeto? Você quer cuidar da vida. Quem falou para você que Jesus mandou você carregar os outros no colo? Quem que te deu essa incumbência? Você tem que levar a igreja inteira no colo. Quem falou isso para você? Olha, você tem que cuidar de você. E olhe lá. A gente quer, na verdade, vamos falar a verdade, vamos confessar para nós mesmos. A gente quer ser importante na vida das pessoas. Isso não é errado em si. A gente quer ser uma influência. É legal quando você pode escutar alguém dizendo assim, nós temos um curso de liderança aqui, chama Liderança Inspiradora. No final do curso, eu pergunto isso, quem influenciou a sua vida? E é muito interessante que em alguns lugares que a gente está dando curso, você está com a igreja inteira às vezes, é muito interessante que às vezes as pessoas falam assim, quem influenciou minha vida foi fulano, e o cara está ali. Ele nem sabia disso. Você é uma referência para mim? Eu nem sabia. É legal saber isso. Ok, isso tem que ser resultado de um ministério saudável. Não pode ser sua obsessão. O que acontece é que todos nós, inclusive os missionários, os pastores, os líderes, nós temos uma necessidade muito grande de aceitação e a gente precisa saber que, olha, você que salvou meu casamento, você não salvou nada. Você só foi usado ali para evitar que ele se matasse. Só. Quem faz a obra, você só foi instrumento. É bom saber que a gente tenha sido instrumento na vida de pessoas. É bom saber que você é o pai na fé de fulano. Tudo isso é legal saber. Mas você não pode ter obsessão por isso. Isso tem que ser resultado. E aí, porque a gente tem obsessão por isso, a gente quer levar os outros nas costas. A gente não aguenta. Ninguém aguenta. Só Jesus que aguenta. Por isso que ele já levou, inclusive. A igreja é edificada nas costas de Jesus, não nas suas. Edificarei a minha igreja. Né? Sobre esta pedra, que era ele próprio, né? A igreja não está edificada sobre você. Aliás, isso tudo tem a ver justamente com a marca que nós vamos ver agora. Então, tudo isso tem a ver com o negócio do ajuste fino, né? Às vezes um pequeno ajuste, um ajuste no planejamento, um ajuste no propósito, vai resolver muita coisa daquilo que você hoje parece que não consegue ver de como é que você vai sair disso. Eu fico feliz, e vou dizer de novo, surpreso. Essa é a palavra que mais define a minha sensação ao final dessa semana aqui, neste contexto em particular. Na internet eu não posso saber porque eu não estou vendo a cara de ninguém, mas eu estou surpreso com a reação ao que nós falamos aqui esses dias. Porque eu já quase apanhei, já tive que pregar por liminar, depois de falar umas coisas que eu falei, do que eu falei aqui. O que me parece ser o surgimento não só de uma geração nova, mas de uma mentalidade nova. A gente está entendendo que tem algumas coisas que não são tão pecaminosas como a gente achava, aliás, nem são pecaminosas. Saber o que você quer fazer e traçar um plano para chegar lá, não tem nada de pecado nisso. Pelo contrário, é uma estratégia que o próprio apóstolo Paulo usava, por isso que ele foi tão eficiente, tão produtivo. Não é só isso, tá, gente? Vocês estão entendendo isso? Às vezes eu falo isso, as pessoas falam assim, tá vendo? É isso. Você acha que se eu fizer uma boa planilha e tiver um bom planejamento, está tudo resolvido. Então você acredita na planilha. Não, gente, não é isso não. A minha fé não é a planilha, a minha fé é em Deus. A planilha, o planejamento, a conversa, o olhar para 5 anos, essas coisas, isso é só uma ferramenta para você poder tornar aquilo que Deus quer que você faça mais eficiente. Só isso. Então, por isso que eu digo que estou surpreso, porque honestamente, eu vou falar assim com toda a franqueza,
Eu já falei tantas vezes sobre isso, já me ofereci para em tantos locais para ajudar nessa área, e nunca ninguém falava nada. Que eu falei isso achando assim, legal, essa semana aqui eu vou descansar para caramba, eu vou pregar aqui até meio-dia e vou tirar minha sonecona lá naquele quarto. Eu só fui para o quarto ontem às 6h30 da tarde, mas feliz por saber que você está pelo menos interessado. Eu não posso te ajudar no nível que você talvez precise. Não tenho experiência para isso. Eu não tenho expertise para isso. Mas se eu conseguir colocar umas 3, 4 pulgas atrás da sua orelha, e olha que tem gente que tem espaço para colocar umas pulgas aí, tá bom já. E eu acho que já vai ter valido a pena de alguma forma, né? Vamos ver o ano que vem, né? Se o ano que vem te voltar todo mundo aqui, tiver todo mundo feliz, sim. Se não aparecer ninguém, fala para vocês, aquele miserável veio aqui, acabou com o nosso encontro aqui de missionários, né? Vamos lá. Próximo. Escuta, que horas é mesmo? Que horas que tem que parar? É 10 horas que acaba o coisa? Já acabou então. 10h30. Tá bom. Então vamos lá. Próximo, versículos 28, 31 e 32. Próxima marca, um legado para novos líderes, ou, na verdade, seria melhor dizer um legado de novos líderes, o legado de Paulo, novos líderes para a próxima geração. Diz assim, Atos 20, 28, cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho, desculpa fazer a exegese errada aqui, mas cuidem de vocês mesmos, entendeu? Ele está falando de cuidados em todas as áreas, eu acho. Se você não cuidar de você mesmo, você não é capaz de cuidar do rebanho. Mas vamos lá em frente, sim. Se eu tenho o quê? Não. Wanderson, o que você está querendo? Trazer água para mim, né? Alguém pode acompanhar ele lá para ver de onde é que ele vai trazer essa água? Wanderson, não pode ser gelada. Tem que ser a uma temperatura de no máximo 48 graus. Então, Atos 20 e 28, cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com o seu próprio sangue. Por isso vigiem, lembrem-se de que durante 3 anos jamais cessei de advertir a cada um de vocês dia e noite com lágrimas. Agora eu os entrego a Deus e a palavra da sua graça, que pode edificá-los e dar-lhes herança entre todos os que são santificados. Dá um F5 aí. Quem é que está ouvindo essas palavras? Os presbíteros da igreja de Éfeso. Quantos são? Mais que um, né? Porque ele chamou os presbíteros, tinha mais que um. Será que tinha 10, talvez? 6? 8? Não dá para saber. Pode ser que fossem só 2, não é? Vamos imaginar a pior hipótese, então, do ponto de vista numérico. Já que é plural, tem que ter no mínimo 2. Então vamos imaginar que tivessem 2. Como você avaliaria? Você é o chefe da junta missionária que mandou Paulo. Você vai fazer uma avaliação de desempenho. Aí Paulo fala assim, deixei 2 presbíteros lá em Éfeso. Como você avaliaria esse trabalho? Pode falar. O cara ficou lá, viajando, recebendo oferta e tal, e agora depois de 3 anos e meio, ele fala assim, eu chamei um pessoal para conversar aí, deixei 2 presbíteros lá. O que você falaria para ele? Eu sei o que você está pensando. Eu estou há 25 anos e não tenho nenhum. Por que eu ia falar alguma coisa para o Paulo? É isso que você está pensando? Paciência. Vamos tentar mudar isso então. Se ele tivesse deixado 2, eu pessoalmente acho que tinha mais. Mas se ele tivesse, é porque na classe de escola dominical, quando a minha mãe contava essa história, tinha uns 6 ou 7. Então eu acho que deve ter uns 6 ou 7. Você tira suas conclusões pela novela da Record, por que eu não posso tirar do flanelógrafo da PEC? Eu posso tirar também lá. Então deve ter mais de 2. Mais de 2. Mas vamos supor que fossem só 2. Eu ficaria impressionado. Sabe por quê? De onde tinham vindo esses 2?
Não, pelo padrão de Paulo, 2 eu acho que era fraco. Eu acho que era fraco. Mas pensem de onde vieram esses 2. De onde eles vieram? Da idolatria. Não, sim, da própria igreja local ali, mas eles tinham 3 anos e pouco antes se convertido do paganismo. Do que Paulo está chamando eles aí? Veja aí o texto que a gente leu, versículo 20. Pastores, bispos, líderes do rebanho, digamos assim. Em 3 anos e meio, você ter 2 caras que você pode largar lá e ir embora, tá bom demais. Se você tivesse que deixar a sua igreja hoje, você deixaria quantos? Bom, eu não vou focar aqui no quantos, porque eu não sei. Se eu tivesse a informação de que eram 10, 15 ou 20, eu ia talvez falar um pouquinho mais sobre isso. Eu só quero focar no fato de que ele está podendo chegar para essa turma aqui e falar assim: vocês vão cuidar, tomar conta da garrafa agora. Eu vou embora, nunca mais vou voltar aqui, mas vocês vão tocar. Posso ir embora porque vocês vão fazer o serviço. Isso é a marca de um ministério saudável, um ministério que se reproduz. Um ministério que não é personalista. O que é o ministério personalista? É aquele que você, enquanto está, tudo funciona, quando você vira as costas, tudo para. Porque você era bom, até pode ser que fosse mesmo, você era bom, você era dinâmico, você sabia como é que as coisas tinham que funcionar, e você fazia. Mas você não preparou um único sucessor. Não deixou uma única pessoa para suprir a sua ausência, ou suprir ou substituí-lo quando você saísse. Deixa eu falar uma coisa sobre novos líderes, que são óbvias, são óbvias. E não era qualquer líder, hein? Eles estavam conscientes da missão, eles podiam ser entregues a Deus e à palavra da sua graça, eles não estavam abandonados, não foram colocados num barco à deriva. Eu escuto constantemente, não foi só aqui, eu escuto muitos lugares, situações em que as pessoas falam assim: eu fui colocado lá e deixado lá, em termos de liderança. Um irmão de uma igreja falou assim para mim uma vez: você tem aí algum livro sobre liderança pastoral e tal, para me indicar? Tal? Conversamos um pouco sobre isso. Mas por que não? Eu estou pesquisando sobre isso e tal. Ah, legal, você se interessa nisso? Não, eu sou obrigado a me interessar. Mas por quê? Porque a semana passada, o presbítero fundador da igreja aqui, ele falou assim: eu cansei desse negócio, não vou fazer mais, a partir da semana que vem você assume o presbitério. Eu falei: o que é presbitério? O presbitério, o que eu faço aqui. Então, mas o que você faz aqui? Ah, não sei, você vai aprendendo, eu também aprendi sozinho. Largou o cara lá e foi embora. Se isso aí acontecesse só numa igreja, até ficaria tranquilo, mas isso aí é o que acontece na maioria dos casos. Os nossos missionários, via de regra, não receberam treinamento. Não receberam uma orientação sobre liderança. Eu estou falando sobre liderança pastoral, aliás, mesmo essa é falha. E tudo que a gente faz é estudar as características de um presbítero lá em 1 Timóteo e Tito, dar a lista dessas qualificações e vire-se. Não me parece que foi isso que Paulo fez aqui. Porque ele estava dizendo para eles que eles já podiam assumir lá e eles sabiam o que eles tinham que fazer. Eles não tinham que sair, não sabiam tudo. É a mesma coisa do conselho de Deus. Eles não sabiam tudo o que precisavam saber. Eles receberam cartas depois. O Timóteo foi deixado lá mais tarde para pastorear aquela igreja e ele recebeu instruções específicas, mas eles já tinham recebido alguma orientação. Eu quero sugerir que eles não apenas foram ensinados, mas que eles foram treinados. São coisas que são ligadas, mas que são diferentes. Você pode ensinar a igreja por anos, e característica do movimento dos irmãos, inclusive, essa. Nós somos uma igreja caracterizada pelo ensino, mas não pelo treinamento. Ensinar é você dar séries de estudo, conferências, promover. Quase toda igreja tem uma semana de conferência toda, e eu acho legal isso, é muito importante. Eu aprendi a Bíblia, inclusive, e basicamente, nesses eventos. A gente ia para acampamento, a gente tinha de tudo no acampamento, que tem no acampamento, quer dizer, quase tudo, né? Porque os acampamentos antigamente você não podia fazer. Por exemplo, eu fui num acampamento que a hora de fazer serenata para as meninas, tinha que cantar hino. Porque era proibido cantar música de amor, assim. Imagina, você tá. É que eu não tinha esse problema porque eu não paquerava as meninas, eu era assediado por elas, então eu não tinha esse problema.
Não tinha muito esse problema. Mas aqueles mais fraquinhos que dependiam de uma serenata para fazer alguma coisa, para conquistar alguma coisa, eles ficavam doidos da vida. Imagina, você tinha que chegar na janela da menina para cantar mais perto do que ela está. Meu Deus de ti! Não é de Deus que eu quero estar. Eu quero estar perto dela. Não é de Deus agora, é uma coisa assim que depois de conversa. Isso era tão sério que uma vez a gente resolveu fazer um boicote. Além de tudo, não é só isso. Não é só que só podia cantar hino, é que tinha que ter a serenata. Mas nós já não fizemos o louvor lá. Não, tá. Aí um dia, tá bom. É assim? É assim. Então nós vamos fazer a lista. Não vou falar que fui eu, mas não vou falar os nomes também dos que fizeram isso, porque devem estar alguns assistindo aí. Então falou, então só pode cantar hino? Só pode, tá bom. Então nós vamos cantar Boas-Vindas a. Nós vamos cantar Bem Longe Além das Negras Nuvens. Só pegamos hino fúnebre, hino fúnebre, hino visitante seja bem-vindo, essas coisas assim. E essa foi a nossa serenata. Mas vocês estão de palhaçada. Eu falei, lógico. Você acha que... Bom, fecha o parênteses que não tem nada a ver com o negócio do Paulo aí e tal. Mas assim, nesses eventos aí, acampamentos, conferências, foi onde eu aprendi a Bíblia. Aliás, não foi só onde. Também aprendi em casa, porque a gente lia. Também aprendi na escola bíblica, dominical. A gente escutava as histórias todas, que nem a Dini faz até hoje aí, histórias da Bíblia inteira. A gente conhecia as histórias da Bíblia. E eu sou muito grato a Deus por isso. Alguém me perguntou aqui esses dias, aliás, sempre alguém pergunta, né, se por acaso eu tenho algum problema doutrinário com as igrejas dos irmãos. Absolutamente nenhum. Nenhum. Eu fecho com tudo que vocês pensam. Embora esteja hoje reunindo num lugar que nem tudo é igual. Eu não tenho problema doutrinário nenhum. E, aliás, eu conheço a doutrina, porque eu aprendi. Às vezes eu ia pregar em algum lugar e as pessoas falavam assim, as pessoas têm essa ideia, né? Você subiu num púlpito, você já é pastor, né? Então os caras, pastor daqui, pastor de lá. Eu comecei, primeiro eu explicava, depois eu falei, quer saber uma coisa? Até explicada gasta muita energia. Aí eu falei assim, vocês me chamam do que quiser, desde que me chamam para almoçar, você pode chamar do que quiser. Você é pastor, bispo, apóstolo, tal. Se bem que eu estou preferindo assim, abaixa a patente e aumenta o salário, porque a patente está muito alta, o salário está muito baixo, né? Mas às vezes as pessoas perguntavam assim, qual é o seminário que você estudou? Eu nunca fui no seminário. Agora mesmo lá, que a gente estava estudando junto lá, só que eu estou na categoria C, na terceira divisão, e o Eliel está na categoria A. Você passa na porta da classe do Eliel, da turma dele lá, eles estão falando tudo em grego. Eles estão conversando em grego um com o outro, assim. E grego, para mim, é grego, então para mim não dá para ir lá. Mas a gente estava lá e o pessoal perguntava isso, escuta, mas de que seminário, qual foi o seminário que você veio? Eu não fui em seminário nenhum. A gente aprendia na igreja, não sei se hoje ainda aprende, mas pelo menos naquele tempo aprendia. Só que tem uma coisa, aprender, ser exposto ao ensino doutrinário, não é tudo para a preparação de um novo líder. Porque, em geral, o ensino te diz o que você precisa saber, e às vezes por que você precisa saber. Mas o ensino em si, doutrinário, não te diz como é que você faz. Por exemplo, todo mundo aqui, se a gente começar aqui a falar sobre soteriologia, a doutrina da salvação, vai haver discussões assim muito interessantes, monstruosas até, algumas até esquisitas, outras cabulosas, mas vai haver alguma profundidade na nossa discussão. Nós vamos discutir uma opção de coisa, a gente vai citar versículos, a gente vai dar um banho aqui. Então isso é ensino. Agora, faça esse teste aí, pergunte para as pessoas na sua igreja, você compartilha a sua fé regularmente? A maioria vai dizer não, isso é estatística. A maioria vai dizer não. Aí você vai dizer assim, mas por que você não compartilha a sua fé? Sabe o que eles vão dizer? Eu estou falando isso aí porque eu faço essa estatística nos cursos que a gente trabalha. 80% vai dizer assim, porque eu não sei por onde eu começo. Você tem tanta informação sobre o Evangelho, mas você não sabe por onde você começa. Então está faltando o quê? Treinamento. Pega a questão do discipulado. Teologia do discipulado. Não, porque o discípulo é isso, aquilo, no grego, no hebraico, no aramaico, não sei no quê, na versão dos 70, dos 80, dos 120, e faz tal. E você fica uma semana estudando só o que significa a palavra discipulado. Aí vai, teologia do discipulado daqui, não sei o que Jesus fez aqui, não sei quem, tal. O que é discipulado, se é um programa, se é um estilo de vida. E você discute uma semana sobre discipulado. Quando termina a conferência, o cara vai para casa e fala assim, mas legal esse negócio de discipulado, hein? Mas como é que eu faço isso? Porque você tem a informação, você tem o ensino, mas não tem o como fazer. Eu não estou aqui querendo justificar o que eu faço, eu estou só querendo explicar que foi por isso que, ao invés de formar, tem gente que me pergunta isso, por que você não dá curso de teologia no alvo? Porque já tem um monte de gente que faz. E isso não falta tanto à igreja.
O que falta à igreja? Falta a formação ministerial. Como é que eu uso isso? Como é que eu faço isso? Como é que eu evangelizo? Como é que eu discipulo? Como é que eu lidero? Como é que eu planejo? Como é que eu treino professores? Preparo gente? Porque se você não investir no treinamento, todo o ensino que você recebeu não vai ter utilidade prática. E na hora que você for embora, as pessoas vão ficar lá com uma mochila desse tamanho de conhecimento, sem saber o que fazer com aquilo. Aí você vai embora e a igreja fecha, com todo o ensino. Entende o que eu estou querendo dizer? Entende que eu não estou falando que não é importante ensinar? Se eu achasse que não é importante ensinar, não estava aqui. Se eu achasse que o ensino bíblico, que conhecer a palavra de Deus não é importante, eu não tinha ficado 5, 6 anos escrevendo o que eu estava escrevendo ali. Mas sabe por que eu escrevo? Eu imagino que muita gente pensa isso, não tem coragem de falar para mim. Alguns já falaram. Uns 2, pelo menos, falaram. Aliás, hoje em dia você pode falar o que você quiser, porque antigamente eu era o estilo assim, leite condensado, né? Bateu, levou. Mas agora passou um pouquinho, você pode falar o que você quiser, que espero não reagir do jeito que eu reagia antes. Mas no passado falavam mais. Mas uma vez uma pessoa falou assim para mim, engraçado, você acha que você é melhor que seu pai? Eu falei, claro que não, de jeito nenhum. Vocês conheceram meu pai, a maioria aqui conheceu ele. Não, claro que não sou. Mas então por que ele nunca escreveu nenhum livro, você vem com esses livros aí? Eu falei, não sei, pergunte para ele, mas ele já morreu, então fique quieto. Você não perguntou para ele isso quando ele estava vivo. Agora você vai para o céu. Aliás, se você não, essa parte eu não falei. Mas seria bom que você já tivesse ido, porque né, você já... Bom, deixa para lá. Por que eu faço isso? Não é porque eu acho que eu sou melhor que os outros. Primeiro, é porque é uma coisa que eu entendo que Deus me deu para fazer. Segundo, porque eu acho que é uma lacuna que tem. A pessoa fala assim, você chega na igreja e fala assim, que nós falamos agora, o conteúdo bíblico do ensino tem que ser variado, você tem que ensinar a Bíblia inteira. Se você só ensina temas, as pessoas que só ensinam tópicos, doutrinas isoladamente, elas começam a fazer com que a igreja perca uma noção geral da Bíblia. E não é bom isso. Você precisa ensinar a Bíblia expositivamente para que você possa ter uma compreensão mais adequada das Escrituras. Aí, quando eu falava isso, as pessoas falavam assim, que material você indica que tem a Bíblia inteira assim? Não tinha. Aí alguém na minha igreja falou assim, então, a gente queria fazer isso, mas não tem, por que você não escreve? Aí eu comecei a fazer isso aí para usar na minha igreja lá, quando a gente foi revitalizar a escola bíblica. É por isso que eu escrevo. Há pessoas que são mais capazes do que eu para fazer isso. Por que não fazem? A gente acha que só passar para as pessoas o que precisa ser feito, precisamos ensinar. Tá, mas dá um material para ele, dá um método para ele fazer, dá um treinamento para ele fazer, senão a coisa não anda. E aí você se pega em situações interessantes, porque o que eu vejo de gente reclamando, nossa igreja não tem professor, nossa igreja não tem líder, a gente quer fazer grupo pequeno, mas não consegue. Aí eu monto um currículo, monto um módulo, estou aqui em Piracicaba, num raio de 1 hora, da onde vai ser feito esse módulo aqui para professores, a gente consegue atingir, só de Igreja dos Irmãos, mais de 30. Na minha cidade tem 800 igrejas diferentes. Sabe quantas pessoas se inscreveram até agora para fazer esse módulo? Para treinar professores e para ter gente... Estão reclamando que não tem. Eu não posso ter escola bíblica porque eu não tenho professor. Fala, tá, vou te ajudar a treinar. Sabe quantos estão inscritos? 2. Aí a coisa não acontece e a gente fica reclamando de novo. Então, ensinar é importante. Mas você só vai ter novos líderes se você treinar essas pessoas. Treinar é mostrar pelo ensino e pela repetição como é que você faz alguma coisa. Se você não fizer isso, nunca vai ter pessoas preparadas para continuar. Olhe para o seu ministério. Paulo estava a 3. Se você está a mais de 3, você já está no vermelho. Então agora eu estou dizendo isso não para você se sentir culpado, mas é para você se sentir muito culpado. Eu não fiz o que eu devia fazer. Só que isso não resolve. Então, agora esquece a culpa. E vamos para frente. Você não tem como voltar. Talvez tem gente que fala assim, se eu tivesse escutado isso quando eu comecei 15 anos atrás, teria começado de outro jeito. Tá bom, você não escutou. Está escutando agora? Então faz daqui para frente. Começa agora. O que você pode fazer? O que você deve fazer, por exemplo, em termos do seu tempo, da sua agenda, para preparar novos líderes? Eu vou dar uma sugestão prática. Toda vez que eu falo algum número assim, eu não posso provar nenhum deles, tá? É só para você ter uma ideia.
Eu creio que um presbítero ou um pastor tem que gastar pelo menos 70% do tempo dele preparando outro líder, discipulando alguém e preparando outro líder. Não fazendo o trabalho propriamente dito. Ele tem que gastar tempo preparando o outro. Por uma razão muito simples, a questão da multiplicação da mão de obra. Se você tem 4 horas por dia, vamos supor que você é um missionário em tempo parcial, você trabalha um meio período e dedica-se ao ministério outro período. Então você tem 4 horas para fazer discipulado, evangelismo, ou a área que seja o seu dom. Você só tem 4 horas e só tem aquele tanto de energia. Então qual é a sua tendência inicial? Eu vou gastar isso discipulando alguém, eu vou evangelizando alguém e tal. Tudo bem. Se você falar assim, o que Paulo falou em 2 Timóteo 2, o que de minha parte ouviste, isso mesmo transmite. Transmite a quem? Transmite a quem? A homens fiéis e idôneos. Então ele não está falando de crente novo, necessariamente. Ele não está falando de discipulado, ele está falando de gente que já tem demonstrado algum potencial de multiplicar. Porque ele fala assim, o que você ouviu de mim, transmite a homens fiéis e idôneos. Por que tem que ser homens fiéis e idôneos? Porque eles vão transmitir para outros. Eu não sei até que ponto que aconteceu isso aqui na própria igreja de Éfeso. Acho que Timóteo fez o trabalho dele, porque depois que Paulo falou isso, a igreja ainda teve mais uns 40 anos, depois morreu. Em algum momento pararam de transmitir isso para os homens fiéis e idôneos. Pararam de treinar novos líderes. Eu não posso provar que Paulo usou 70% do tempo dele para treinar novos líderes. Não posso provar isso. Mas eu posso provar que ele fez, porque ele falou que fez. E você não fez ainda. Então, em vez de você ficar discutindo se está certo ou errado o que eu estou falando, experimenta fazer, depois você me fala. Pegue a sua agenda do próximo ano e invista 70% do seu tempo para selecionar pessoas na sua igreja que são pessoas-chave. Cuidado com a ideia de pessoa-chave. Pessoa-chave, às vezes, é aquela que vira para lá, vira para cá e não sai do lugar. Na chave não é assim? Ela vira para lá, ela vira para cá. Eu estou falando de chaves, pessoas que abrem portas. Faça agora, mentalmente, agora. Põe o copo com água em cima. Não estou brincando. Pega lá, agora, mentalmente aí, e pense em 3, 4, 5, se tiver 10 melhor, mas 3, 4, 5, 6 pessoas da sua igreja, da sua comunidade, em quem você, olhando hoje, imagina que vale a pena investir um tempo. Tempo para quê? Depois a gente fala do para quê. Só pessoas agora. Você tem aí 3, 4, 5 pessoas. Quem tem na sua igreja pelo menos um? Pelo menos uma pessoa que você fala assim, eu posso gastar um tempo maior para formar esse cara para ser um líder daqui a pouco. Pode ser um professor de escola bíblica, um líder de jovens, eventualmente lá na frente um presbítero e tal. Quem tem alguém que fala assim, esse cara serve? Ou entre as irmãs, talvez, pessoas que, olha, se eu preparasse aquela mulher, aquela irmã lá, ela podia fazer o que Paulo falou a Tito lá, né? As irmãs mais velhas ajudarem as mais novas, ou seja, quem tem isso na sua igreja? Quase todo mundo tem. Quem não tem é porque não prestou atenção. Volta lá, preste mais atenção, pega a lista de membros lá que você vai encontrar. Pegue entre essas pessoas, selecione aí aquilo que você consiga dentro da sua agenda. Mas eu não consigo mais, porque eu tenho muita coisa na agenda. Então faz o seguinte, tire algumas coisas da sua agenda. Por exemplo, tire... Eu não sei, tá? Eu estou dando uma sugestão, não estou te mandando fazer isso não. Tire aquele sábado à tarde que você gasta para ir lá naquela congregação que não tem nunca ninguém, só você e a sua família. E use esse tempo aí para investir na vida de 2 ou 3 jovens, que eles possam depois ir para a congregação e fazer um trabalho com mais energia do que você. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Eu não posso fechar lá. Você vai acabar fechando. Tem gente que se arrasta nesse negócio de querer se dividir em 5, 6, como a gente diz aqui, frentes de trabalho. Você não consegue fazer nenhuma dar certo, você vai querer dar 5. Pegue pessoas-chave e invista neles. Minha percepção, eu estou dando muito a minha opinião aqui, né? Eu já falei muitas coisas que são a minha opinião. É que eu não posso dar a opinião da minha avó Filomena, porque ela já morreu faz uns 30 anos. Então eu estou dando a minha opinião mesmo, porque é a minha. Mas assim, se você pegar, por exemplo, aí, o que Paulo fez na escola de Tirano, que é aquele negócio sistematizado, lembra que nós falamos? Ele ensinava publicamente, ele ensinava de casa em casa, e ele na escola de Tirano aparentemente se aprofundava mais com aqueles que tinham talvez mais potencial. É disso que eu estou falando. Pode ser uma classe para novos líderes, pode ser, mas precisa ser discipulado, mais do que ensinos, tem que andar com esse povo. O cara tem que andar, tem que vir à sua casa, tem que ver como é que você trata a esposa, como é que você cria filhos.
Você não tem ideia do tanto de impacto que isso tem na formação de liderança. E agora parece que eu vou jogar fora tudo que eu falei no começo. Ensino, ele aprende com qualquer um. Discipulado e treinamento de liderança, talvez ele só vai aprender com você, porque você é a referência dele, principalmente se você começou o trabalho ali. Eu estive em Angola uma vez e fui convidado para almoçar na casa de uma família lá. Eu não sei quantos aqui de vocês conhecem o Paulo e a Raquel, que são os missionários lá de Vitória, que estão morando em Angola já há mais de 20, acho que quase 20 anos. Eu fui almoçar na casa de uma família lá. E a gente começou a conversar e tal, e eles falaram assim, no meio da conversa, falaram assim, irmão Marcos, vocês não têm lá no Brasil uns 2 ou 3 casais iguais ao Paulo, que podiam vir para cá? Eu falei assim, mas assim, para quê? Para dar aula na escola bíblica, ou alguma coisa que eu estava fazendo lá, né? Ele falou, não, até pode ser, mas para vir morar aqui com a gente, morar aqui na nossa, com o nosso povo aqui e tal. Mas por que você está dizendo isso? É porque o esposo falou, eu aprendi a ser um marido. Depois que o Paulo veio para cá, eu comecei a ver como é que o Paulo tratava a Raquel. É mesmo? Fale mais sobre isso. Fiquei interessado. Eu gosto de ficar sabendo da vida dos outros, né? Você sabia? Então, fale mais sobre isso. A gente tinha aqui algumas questões, alguns costumes tribais. Quando a gente fala costume tribal, você pensa no cara, como é que chama lá? Os bárbaros. Não é isso. Tribal de tribo mesmo, tem cultural e tal. A gente tem alguns costumes tribais, tinha algumas questões culturais, da forma como a gente tratava nossas esposas e filhos e tal. E a gente achava que isso era normal, mesmo como crente, a gente achava que isso era normal porque era costume. Aí quando o Paulo e a Raquel chegou aqui, por exemplo, um dia eu vi o Paulo, eu não lembro exatamente o que foi que ele fez, não sei se abriu uma porta, não sei, alguma coisa assim, dessas coisas que as feministas aí acham horrível. Mas ele falou, eu vi o Paulo fazer isso. E eu fiquei pensando, por que será que ele fez isso? Eu não faria isso de jeito nenhum. E aí o Paulo começou a frequentar a minha casa, e a gente começou a estudar a Bíblia junto e tal, e eu percebia, por exemplo, que ele trazia a esposa junto. E que a esposa também ajudava aqui na hora que a gente ia falar alguma coisa, a esposa também dava a opinião dela. Às vezes até interrompia ele, falou, não, você está falando isso, então, mas... E a gente achou isso assim um negócio, como é que pode? Aí a gente começou a perceber que aquilo não era uma questão, aquilo que a gente fazia errado não era uma questão cultural, era questão cultural, mas era errado. E como a gente aprendeu isso? Aprendeu isso vendo o cara aqui no nosso meio. Manda mais uns 3, 4 desse aqui. É interessante, o Paulo ensina. Aliás, talvez o Paulo esteja assistindo aí, Paulo. Eu acho que eu nunca te contei essa história, para você não ficar muito se achando também, porque já ia se achar o apóstolo Paulo, se ele escutasse isso aí, né? Mas às vezes ele está assistindo lá, porque... eu esqueci de... Cadê o meu assessor? Ô, Anderson. Não, senhor, não estava batendo coisa nenhuma, não. Eu não sei nem onde está meu telefone aqui. Bom, talvez ele esteja assistindo lá. Então, entende? Ele estava... ensinando, ele ensina, ele prega, mas esse cara aí, ele é conhecido aqui agora, inclusive, esse cara aí virou um líder nacional, era um menino, recém-casado, cheio dessas limitações. O legado que ele deixou não foi só um legado de ensino, foi um legado de discipulado, de acompanhamento e tal. Então, e o Paulo investiu nesse casal, tempo, horas que eles passavam juntos. Ensino só é muito legal, é muito necessário, mas qualquer um pode fazer isso. Encontrei esses dias lá aqui em Campinas, no encontro do CTPI. Aliás, eu recomendo, viu, gente? Se puderem participar da conferência do CTPI, em agosto tem aqui em Campinas, o pessoal aqui do Ricardo Agreste. Vale muito a pena, um tempo de muita reflexão, vale muito a pena mesmo. Tem que investir um pouco mais do que aqui você não precisa nem investir se não quiser, né? Mas se quiser, a caixinha está lá, mas vale muito a pena. Acho que, infelizmente, esse ano você não consegue mais, porque as inscrições já estão encerradas. Mas é um congresso sobre plantação de igreja, sobre liderança, vale muito a pena. Eu estava lá com o stand do Alvo, e do nosso lado tinha um pessoal, uma missão americana que trabalha na China, há 28 anos. E eles estavam falando assim, olha, a gente começou a perceber lá atrás que ia ser difícil um dia a China se abrir para o Evangelho e nos receber como missionários. Então, o que eu resolvi fazer? Eu falei, eu vou escolher alguns líderes e vou caminhar com esse pessoal na base do discipulado individual.
Eu não vou criar uma escola de teologia, eu não vou criar treinamento, assim, estudo bíblico, em séries, nada. Porque isso aí, eu posso indicar para eles uma porção de gente que faz. Eu vou andar com eles. E ele desenvolveu um discipulado baseado nas preposições que a Bíblia usa em relação ao Espírito Santo. Estar no Espírito, andar no Espírito, não sei o que. Ele pegava isso, ele dava o conceito e falava assim: agora você vai para casa, vai viver, e depois você vai me contar como é que foi. Se não aplicou, nós voltamos no mesmo conceito. Era isso que ele fazia. Primeiro com 10, 12, depois chegou a 26, 27 pastores e líderes. E a parte do ensino, ele falava assim: acesse o site tal, procure tal lugar, faça as lições, depois a gente vai conversar aqui. Ele também tinha um incentivo no ensino, mas não era ele que fazia. Sabe o que está acontecendo agora? Ele me disse: o governo está fazendo de tudo para mandar tudo que é estrangeiro embora, especialmente americanos, e especialmente quem tem alguém ligado a alguma missão. Quando eles começaram a perceber isso há uns 10 anos atrás, eles começaram a colocar os chineses, que eles tinham discipulado, na liderança da missão. A única missão que não vai fechar na China é a deles. Porque tem chinês tocando. E eles falam: não quero ir embora, eu quero ficar lá. Mas se um dia o governo falar, está fora, tranquilo, vai continuar. Porque ele preparou ao longo de 26 anos. Agora, 26 anos, ele preparou 10, 15, 18, 20 líderes. Não é muito pouco? China tem bilhões. Não é muito pouco. Porque agora o trabalho vai continuar. Se ele tivesse feito todo o trabalho sozinho, agora ia fechar. Nós vimos isso acontecer em Angola. Quando os missionários saíram de lá por causa da guerra, as igrejas ficaram... Agora, depois de muitos anos, é que as coisas estão voltando ao normal. Porque as igrejas ficaram muito tempo sem liderança. Então, essa visão estratégica de preparar novos líderes envolve você colocar isso na sua agenda. Agora, um detalhe: e se eu não sou um líder? E se eu mesmo, porque tem muita gente que é evangelista, não é líder, começa um trabalho, não tem noção de como é que pastoreia, de como é que lidera, como é que eu faço? Chama alguém para te ajudar. Reconheça a sua limitação, use os recursos que tem. Né, participe desses encontros que tem de treinamento, venha fazer o Instituto Haggai aqui. Estou fazendo tudo propaganda de graça, para não falar do alvo, porque o alvo você já vai vir mesmo fazer, então estou falando dos outros. Né, faz um curso aqui no Haggai, tem cursos bons acontecendo aqui em Campinas, acontecem todo mês aqui com o Ebenezer e com a equipe dele. Tente pensar em tornar os nossos encontros de ensino um pouquinho mais voltados para a área do treinamento e não só de ensino. Gente, tem escolas bíblicas que a gente faz, que são excelentes, que são extraordinárias, mas que só estão focadas em ensinar, em passar conteúdo. E a pessoa sai com aquele monte de informação e não sabe o que faz. Nós precisamos dar uma mexida nisso. Né? Porque senão a gente não vai treinar pessoas para as próximas gerações. Né? Também aqui há um conceito aí que envolve planejamento. No seu planejamento ministerial, seria muito importante que tivesse, nós falamos bastante sobre isso ontem, a gente conversou, aliás, falei com todo mundo sobre isso ontem, seria muito importante que no seu planejamento ministerial houvesse espaço, aliás, não é que é muito importante, é essencial, haja espaço para treinar novas pessoas. Se você é um Moisés foi o cara, não foi? Moisés foi o cara, humanamente falando assim, como líder e tal, pega um bando de escravos e transforma numa nação, com constituinte, com tudo, terra e tal. Deus usou esse cara. Às vezes você é Moisés, um cara que faz, que planta igreja, que tal. Se você é um Moisés, cadê o seu Josué? Josué não preparou ninguém. Sabe qual é o resultado? O livro de Juízes. Vai ler o livro de Juízes, a confusão que aconteceu. Josué serviu a Deus e disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, mas não preparou ninguém para substituí-lo. Ele morreu, a geração seguinte já não conhecia mais o Senhor. Você é um Elias? Vai chover fogo? Ah, que legal que você faz chover fogo. Enquanto você está aqui, está chovendo fogo. Mas cadê o Eliseu? Você é o apóstolo Paulo? Sim, sou o apóstolo Paulo, escrevo cartas, publico livros, faço conferências. Cadê o Timóteo? O Tito? O Epafrodito? O Silas? Se você não tem esse legado, você é um personalista. Faz, morre e acaba. Alguém disse assim, isso vale para qualquer organização, mas eu vou aplicar isso para a igreja. Normalmente, os fundadores de uma organização são os principais responsáveis pelo seu desaparecimento. O cara funda a igreja e depois afunda a igreja, porque fica tudo na mão dele. Ele quer carregar tudo sozinho.
Paulo tinha essa consciência desde que ele chegou em Éfeso. Ele sabia que ele não ia ficar lá para sempre. Você acha que você vai ficar para sempre? Você pode até morrer lá, mas não significa que você vai ficar para sempre. Então, tem que intencionalmente... Sabe uma coisa? Eu encerro aqui para a gente poder ir para o nosso intervalo e depois voltar para a última sessão. Nenhuma dessas marcas acontece por acaso, ou acontece sozinha. Todas elas são resultado de esforço intencional. Para você desenvolver essas marcas, você vai ter que pensar nisso. Vai ter que se planejar para isso. Não vai acontecer simplesmente. Você vai ter que se programar para isso. Né? Essa aqui, que é o legado de novos líderes para a próxima geração, é talvez uma das mais desafiadoras aí também. Eu nem perguntei se vocês queriam fazer alguma pergunta, mas agora também não dá tempo. Na hora que voltar, vocês façam as perguntas, se houver. Eu creio que esse aqui é um assunto que talvez possa despertar algum interesse também de ser discutido um pouquinho melhor. Ok? Então, vamos para o nosso intervalo, daqui a pouco voltamos.